pode conseguir cancelar o WhatsApp ilimitado? Você sabia que o bom Benjamin Franklin gostava de uma fake news e um texto novinho para você entender a sociedade da desinformação? É agora! Olá, eu sou o professor Cláudio Magalhães e nós estamos com o jornalista Diego de Deus, mestrando em comunicação e especialista em desinformação. Seja muito bem-vindo ao Desinformando. E olha, não esqueça, marca aí, registra, segue a gente, coloca o sininho e indique para as pessoas para acompanhar esse videocast de literacia midiática sobre desinformação. Vamos lá, hein? Já anunciei, hein, Diego? Que história é essa? Né? Roda a vinheta aí. Então quer dizer que o governo pode cancelar os WhatsApp ilimitados? Na realidade, não, viu, professor? Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Essa informação que circulou bastante na semana passada, principalmente pelo Facebook, muito por conta de um vídeo feito por um vereador de São Paulo, alinhado à ala conservadora e também apoiador, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que compartilhou essa informação falsa, muito no intuito de tentar demonstrar que o atual governo está tentando limitar o direito à liberdade de expressão, dizendo que as operadoras seriam, então, impossibilitadas de oferecer os planos de WhatsApp limitado para os seus clientes. Hoje em dia é uma prática até comum, uma prática comercial até comum, de oferecer, né, ali nos pacotes de internet o limite para redes sociais como Instagram, para o acesso ao Google, por exemplo, mas oferece ali dados ilimitados para o WhatsApp, até porque é uma plataforma muito utilizada, né, pelos brasileiros. Mas é uma informação falsa. Esse vereador lá de São Paulo, né, esse que aparece aqui na nossa imagem, ele atribui essa informação de que o governo federal estaria tentando impossibilitar com que as empresas oferecessem um WhatsApp limitado para os seus clientes, mas é uma informação falsa, um vídeo que ele gravou ainda em março, né, ainda no mês passado, mas que conseguiu aí atingir um número interessante de pessoas. E aí, a verificação feita pela editoria de verificação do UOL, né, que o UOL confere, observou, conversou com a Anatel, que é a principal responsável pela regulação, né, das telecomunicações aqui no Brasil, e a Anatel disse que é, inclusive, impossível, por parte do governo federal, tentar estipular qualquer tipo de sanção no que diz respeito a acordo comercial, como, por exemplo, com o que as empresas fazem com as plataformas digitais. Então, a Anatel esclarece que, como são negociações entre instituições privadas, nesse caso, as redes, né, de telefonia com as plataformas, nesse caso o WhatsApp, como são acordos privados, o governo federal nada pode fazer nesse sentido para conseguir barrar qualquer coisa como o que o nosso vereador aqui sugere no vídeo. Então, é uma informação falsa, algo que não vai acontecer definitivamente aqui no Brasil. Lembrando, né, Diego, que na realidade, quem deu essa notícia foi a Anatel, que é uma agência, a agência reguladora das telecomunicações. Uhum. Portanto, ela tem uma grande representação do próprio governo, então ela mesmo está dizendo que o governo não pode, né? E ela tem uma grande representação do próprio governo, mas também da sociedade civil e de representantes comerciais. Mas, Diego, tem um jeito do governo poder proibir isso, se é uma ditadura. Se é uma ditadura, definitivamente, o governo poderia fazer esse tipo de intervenção. Estamos aí nesse paradoxo aí dessas circunstâncias. Quem pede uma ditadura é justamente aquele que reclama quando o Estado não pode fazer o que eles acreditam que possa ser feito. Não é isso? Querido, semana passada nós encerramos uma campanha que você tem falado durante todos esses programas. O conceito de desinformação, ele é muito fluido, né? Ele é muito dinâmico e existem vários conceitos. Então, você que está chegando agora, vai lá nos episódios anteriores, você vai ver que o conceito de desinformação não é um só. São episódios rapidinho, 15 minutos, você pode até escutar como se fosse um podcast. Mas é hora de mudar, né? De trazer novidades. Mostra a nossa vinheta aí, Diego.
essa pesquisa se informa. Como é que é esse novo texto agora falando sobre a sociedade da desinformação? Exato, professor. Um texto que eu gosto bastante, porque Paul Marshall, como pesquisador vinculado à Universidade de Tecnologia de Sydney, lá na Austrália, um texto ainda de 2017, então foi quando ali os primeiros estudos sobre desinformação começaram a aparecer, e ele escreve esse texto muito interessante, uma pesquisa muito que traz várias reflexões para a gente entender a desinformação hoje em dia. O primeiro ponto, a gente deve até voltar nesse texto em outros episódios no Desinformando, claro, desde que haja pertinência nesse caso, né? Mas hoje eu queria chamar a atenção para o que o autor chama de sociedade da desinformação. O que seria uma sociedade da desinformação? É uma expressão que tem acometido, inclusive, vários estudos do campo da filosofia e sociologia nos últimos anos. A gente tem, por exemplo, a ideia da sociedade do cansaço, que um filósofo coreano, Byung-Chul Han, coloca, que caracteriza a sociedade contemporânea como uma sociedade extremamente cansada pelo excesso de trabalho, pelo excesso de metas, pelo excesso de coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. E o Paul Marshall, então, traz essa ideia de sociedade da desinformação, compreendendo a desinformação, professor, como uma espécie de um fenômeno endêmico da sociedade contemporânea. O que eu quero dizer com fenômeno endêmico? Uma doença da nossa nova sociedade, então. Exatamente, impulsionada pelas características que a sociedade contemporânea oferece à desinformação, seja por meio de interesses políticos, interesses eleitorais. Lembrando, a desinformação, de uns anos para cá, acabou fazendo parte do repertório político, principalmente em ano eleitoral, né? A desinformação passou a ser algo indispensável, infelizmente, quando a gente está falando de campanhas eleitorais. A gente sempre vê ela sendo utilizada por parte de políticos de qualquer escalão, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e potencializada pelos interesses econômicos, interesses, inclusive sociais e políticos que a sociedade contemporânea oferece, muito também incentivada por meio de todas as ferramentas tecnológicas digitais que a gente tem hoje em dia, que obviamente impulsiona muito, né, a desinformação. Então, de novo, a desinformação não é algo contemporâneo, a gente vê isso muito no fake old. No entanto, ela pode ser sim considerada um fenômeno endêmico da sociedade contemporânea, porque ela é impulsionada por todas as características que a gente tem hoje no nosso dia a dia, tanto do ponto de vista comunicacional, também mais político, econômico e outros tipos de interesses também que podem atravessar essa discussão, né, professor? Gostei desse texto, onde eu acho. Está disponível aqui no nosso link, na nossa descrição, né? O texto, ele é em inglês, mas no link que a gente vai disponibilizar aqui para o pessoal, o Google oferece a ferramenta de tradução. Então, como a gente estava vendo ali, né, no compartilhamento de tela, a versão em português do texto. Então, o link que a gente vai disponibilizar oferece já a ferramenta automática de tradução para o pessoal também poder ler o texto em português sem nenhum tipo de problema. Como você falou, embora seja uma epidemia, né, seja uma doença da contemporaneidade, a desinformação não é de hoje não, né? Roda aí. Caramba, os norte-americanos adoram idolatrar o nosso Benjamin Franklin, né? Um grande político, como você até indicou, que os políticos têm utilizado muito as fake news, a desinformação, mas o Benjamin Franklin é quase que um deus para os norte-americanos. Mas ele gostava também de uma fake news também, não é, Diego? Principalmente por meio de propagandas, viu, professor? Quando a gente está falando da Guerra da Independência, né, que acabou ali fazendo com que os Estados Unidos se tornassem independente do Reino Unido, da Inglaterra, né, de modo geral, o Benjamin Franklin acabou utilizando várias propagandas naquele contexto para conseguir angariar ainda mais voluntários para a guerra, ainda mais soldados para, obviamente, fortalecer o exército americano para aquele conflito. Mas umas coisas bem sinistras, né? Não é só aquela propaganda do tipo, venha defender a independência do país, né? Se seja um voluntário para a nossa independência. Se fosse assim, era uma propaganda legal, né? Mas não foi bem assim não, né, Diego? Pois é, eles começaram a dizer, professor, que vários pessoas presas, né, da Índia, que era naquele período ainda, né, um império britânico, que ocorreu inclusive até o século passado, vários fugitivos indianos estariam fortalecendo o exército britânico, e isso fez com que o Benjamin Franklin avisasse aos norte-americanos de que, olha, o exército deles estão sendo reforçados não somente por britânicos, mas também por assassinos indianos que estão sendo recrutados por parte do Reino Unido para poder ajudar o exército deles no conflito
contra a gente. Por isso que é Era muito falso importante. isso? Pois é. É por isso que é muito importante a gente ter vocês norte-americanos do nosso lado para a gente conseguir combater agora não somente o exército britânico, mas também assassinos indianos que estão ajudando. Mercenários indianos, né? Mercenários indianos, muito bem colocado, professor. Então, e isso obviamente fez com que as pessoas eles se preocupassem. A gente sabe que os Estados Unidos, principalmente ainda na época em que era colônia, é um país que tem um senso patriótico muito alto, né, muito forte, e isso fez com que inflamasse ainda mais essa percepção pública sobre a necessidade de ajudar o país naquele contexto, principalmente tão importante como é o de independência, né, professor? Doido isso, hein? Olha só, então não é de hoje não, né? Meu querido, vamos ajudar as pessoas? É o nosso quadro Pré-Verdades, né? Para que a gente possa, a partir dos exemplos que a gente discutiu aqui, você possa ficar esperto, inclusive ajudar também a disseminar as dicas para a gente ficar esperto contra a desinformação. O que a gente aprendeu hoje, Diego? Olha, professor, com esse caso específico, né, do vídeo desse vereador aí dizendo que o governo federal estaria tentando colocar ali obstáculos para que as operadoras telefônicas pudessem oferecer os planos ilimitados de WhatsApp para as pessoas, a gente nota uma característica bastante comum da maneira como a desinformação é utilizada. Em primeiro lugar, a gente não viu essa informação em nenhum outro veículo de imprensa. A gente não teve uma repercussão midiática suficientemente importante para essa informação. O único lugar que a gente viu sobre essa possibilidade do governo federal limitar o WhatsApp ilimitado foi por meio desse vídeo, por meio desse único vídeo, por meio desse único homem, por meio desse único vereador que afirmou que trouxe essas informações. Não saiu em nenhum outro lugar. Quando a gente nota que uma única informação é colocada por uma única fonte, nesse caso, é claro que a gente sempre pode estar no risco da desinformação. Por mais que esse vereador seja, para os seus apoiadores, né, para o seu público, uma figura também de autoridade e que esse vídeo tenha ganhado uma alta repercussão, principalmente por parte desse eleitorado, não significa que é verdade. Afinal de contas, é uma única informação saindo de um único polo irradiador, nesse caso, né? Saindo de uma única fonte. Então, Mas, sempre Diego, que a gente... aquela nossa história que a gente fala assim, mas eu tenho um furo jornalístico, só eu tenho essa informação. Eu não posso usar isso como argumento? Não, mas só ele tem essa informação. Esse é um dos principais dilemas e um dos principais problemas que o próprio jornalismo tem enfrentado hoje em dia, professor, na ânsia de tentar publicar o quanto antes, de publicar, de dar o furo antes de qualquer outro veículo de imprensa. Isso faz com que corramos o risco de a informação ser publicada, de a notícia ser publicada sem antes ter passado por um processo de verificação de maneira bastante conduzida. E isso falando do papel ético, né? Tendo premissas éticas que ali normatizam o trabalho jornalístico. No caso de um vereador, com todo respeito, né? Mas a gente sabe que hoje em dia os políticos têm utilizado muito das redes sociais para ter um contato direto com o público. E no caso dele, ele não era um jornalista com a obrigação de dar um furo, né? Não é da função dele. Né? Assim como o jornalista tem que legislar, ele também não é da função dele dar furo jornalístico, né? Perfeito. E mesmo o furo jornalístico, né? Ele precisa ser comprovado depois pelos outros jornais, senão vira uma barriga, ou seja, algo que vai tirar credibilidade. Exatamente, que é um risco que a gente tem corrido muito hoje em dia com esse contato direto entre público e político, eliminando qualquer tipo de intermediário, inclusive intermediários éticos, nesse caso, como seria a imprensa, o trabalho jornalístico enquanto tal, que inclusive tem sido muito vítima de ataques, né, por meio dos próprios políticos. Então, tudo isso numa tentativa de deslegitimar o trabalho jornalístico e tentar trazer para eles essa carga de importância de pessoas que sabem de uma verdade que ninguém mais sabe. Ou seja, sua dica é, cada um na sua casinha, vamos prestar atenção em quem está dizendo o quê e vamos sempre nos certificar de que essa informação exclusiva não seja uma desinformação, não é isso? Perfeito, professor, é exatamente isso. Então, até semana que vem, pessoal. Valeu, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.